Então vamos lá, galerinha. Justamente discutir a ideia do balanceamento. Quais são os aspectos básicos que a gente tem que levar em conta para estar discutindo esse tal de balanceamento? Então vamos abordar alguns conceitos bem básicos, que são esses aqui, ó. Então o primeiro conceito que você tem que entender é justamente o conceito de matéria. O que seria matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a matéria justamente, ela é apresentada na forma de 3 estados físicos, estado sólido, líquido e gasoso. Mas a pergunta que você tem que fazer, do que é constituída essa matéria? Então, essa matéria é constituída de partículas pequenas, as quais determinamos como átomo. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe. E o que vai identificar o estado sólido, líquido e gasoso? O quanto esses átomos estão próximos ou distanciados entre si. Então, se os átomos estão muito próximos, muito juntos entre si, eu digo que a matéria está no estado sólido. Agora, se já tem um certo distanciamento entre esses átomos, aí eu já estou no estado líquido. A partir do momento que os átomos estão totalmente independentes, totalmente distanciados, aí eu estou diante do estado gasoso. Então, para explicar a matéria, aquilo que compõe a matéria, eu tive que citar o termo átomo. Então, entendo que em nenhum momento eu disse que átomo seria a menor partícula, e sim a partícula que compõe todos os materiais. Outro conceito básico que você tem que saber é justamente esse, que é o conceito de elemento. O que seria um elemento? Então, um elemento seria um conjunto de quê? De átomos iguais. Então, se eu quero falar, por exemplo, do elemento oxigênio, seria o conjunto de vários átomos de oxigênio. O elemento hidrogênio seria o conjunto de vários átomos de hidrogênio. Então, o elemento é um conjunto de átomos iguais. Agora, quando esses átomos se unem, quando eles se juntam, estou formando justamente a molécula. Então, o que é uma molécula? É a união de átomos. Só que essa molécula, ela pode se dar somente pela união de átomos iguais? Não. Eu posso ter moléculas formadas justamente por átomos diferentes. A exemplo, a molécula de água, que seriam 2 hidrogênios, o branquinho, e o vermelho seria o oxigênio. E o último conceito que eu vou abordar aqui é justamente o conceito de substância. O que seria uma substância? A substância também seria um conjunto de quê? De moléculas iguais. Então, quando eu tenho várias moléculas iguais entre si, estou diante de uma substância. Só que aí temos uma divisão desse conceito, que é o conceito de substância simples e substância composta. O que seria uma substância simples? É o conjunto de moléculas formadas pelo mesmo tipo de átomo. E a substância composta seria o conjunto de moléculas formadas por átomos diferentes. Agora vamos falar de outro conceito básico na química, que é o conceito de reação química. Então, uma reação química, na verdade, é um processo. E quando a gente representa esse processo, quando a gente escreve no papel, a gente justamente está tentando descrever o que acontece de fato. Mas o que acontece onde? O que acontece como, tá? O que acontece entre átomos e moléculas. Então, isso aqui, nada mais, nada menos, ó, que eu vou marcar agora, é uma fórmula. Então, a reação química, ela mostra fórmulas. Fórmulas de quê? Fórmulas de moléculas. Então, vamos tentar entender isso aqui, ó. Então, a primeira fórmula eu tenho H2. O que seria H2? Seria a molécula que contém 2 átomos de hidrogênio. Então, esse número 2 a gente chama de atomicidade. Então, ele corresponde à quantidade de átomos que eu vou ter na minha molécula. Então, ó, essa molécula tem apenas 2 átomos. E o que seria esse número aqui da frente? O número da frente a gente chama de coeficiente. E o que é o coeficiente? Ele vai dar a quantidade de moléculas que eu tenho. Então, se eu tenho um coeficiente 2, quer dizer que eu tenho 2 vezes isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter, no final das contas, 2 moléculas. Beleza? Aqui temos justamente a molécula de O2. Então, a molécula de O2 é constituída de 2 átomos de quem? Do oxigênio. Tá? Só que como eu tenho o número 1 na frente, então eu só vou ter uma molécula do oxigênio. E o que vai acontecer aí? Essas moléculas, na verdade, elas não reagem naturalmente. Para que ocorra a reação química, é preciso que haja o quê? Uma colisão entre elas. Então, vai acontecer justamente essa colisão. E essa colisão vai levar à quebra de ligações. E essa quebra de ligações vai produzir substâncias novas. E essas substâncias novas que forem produzidas vai ser justamente o que eu vou
falar, vou chamar de produto. Então, o que seria uma reação química? Seria um rearranjo de quê? Um rearranjo de átomos ou moléculas. O que seria esse rearranjo? O rearranjo seria essa combinação nova. Então, essa combinação nova entre esses átomos vai levar à formação de compostos novos. Então, por isso que eu digo que a reação química seria justamente o fenômeno que altera a natureza da matéria, porque eu estou formando o quê? Substâncias novas, estou formando um produto novo. Então, é esse conceito, basicamente, que você tem que ter em relação à reação química. Então, uma reação química eu também posso chamar de equação química. E o que seria? Seria um processo no qual avalia a quantidade de reagente e a quantidade de produto. Então, quando a gente fala em reagente e produto, a gente pensa em moléculas, pensa em átomos. Então, segundo a teoria de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a quantidade de átomos que eu tenho que ter no meu reagente tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho no meu produto. Isso para dizer que o meu processo, que a minha reação química, está balanceada. Então, a gente vai justamente entrar nessa ideia justamente para discutir esse balanceamento. Aqui estamos no site FAT Simulations. O site FAT Simulations ele é, na verdade, uma plataforma que te auxilia a fazer o balanceamento. E para minha reação estar balanceada, a quantidade de átomos que eu tenho que ter antes tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho depois. Existem várias formas de ensinar balanceamento. Eu vou ensinar um método bem simples e bem prático para vocês poderem entender. Você vai olhar para os elementos que estão participando do teu processo. Então, vamos lá. Quais são os elementos? O elemento é esse símbolo aqui, ó, essa letrinha. Então, nesse processo, eu só tenho dois tipos de elementos. Eu só vou ter o elemento nitrogênio e eu só vou ter o elemento hidrogênio. Qual é essa segunda parte? É justamente fazer uma contagem da quantidade de átomos que você vai ter antes do processo, ou seja, no teu reagente, e a quantidade de átomos que você vai ter depois. Então, vamos conferir isso aqui, ó. Então, antes, ou seja, no reagente, só olhando para o nitrogênio, ó, eu tenho 2 átomos. Isso é sem mexer em coeficiente, sem mexer em nada, tá? Aí, vamos lá para o depois. Aqui não apareceu nada embaixo, então quer dizer que o valor que vale é o valor 1. Então, 2 mais 1, então vou ter o total de 3 átomos de nitrogênio participando desse processo. E agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar para o outro elemento, ou seja, para o outro átomo. Agora, o átomo de hidrogênio. Então, o que a gente percebe? Então, antes, sem estar balanceado, temos 2 átomos de hidrogênio. E depois, vamos reparar que temos 3 átomos de hidrogênio. Então, 2 mais 3 vai dar 5. Primeiro momento, o que fizemos? Verificamos quais são os átomos que estão participando da nossa reação. Segundo momento, a gente vai olhar para a atomicidade de cada uma dessas moléculas e somar a quantidade de elementos, tá? A quantidade de átomos, de antes e depois. Quando a gente fizer isso, o que a gente vai perceber? Que vai ter um elemento que vai aparecer em maior quantidade. E esse que aparecer em maior quantidade vai ser justamente o que vai dar o início do processo do nosso balanceamento. Então, qual é a ideia? É justamente tentar deixar igual, tentar deixar equilibrada essa balança. E como é que a gente vai fazer isso? Então, a ideia é a seguinte, eu já sei que eu vou ter que começar o meu balanceamento pelo hidrogênio, porque ele ganhou nessa regrinha que eu coloquei aí para vocês. Agora, o que eu vou fazer? Esse coeficiente, essa atomicidade do hidrogênio, eu vou jogar aqui na frente do coeficiente onde o hidrogênio está aparecendo no reagente. Então, aqui, ó, eu vou jogar o valor 3. Só fiz isso aqui, eu vou fazer alguma coisa de volta? Sim, você vai fazer. Aqui no reagente, ó, você vai ver o seu elemento hidrogênio. O que você vai fazer? Você vai jogar esse valor lá no produto, na frente, onde o hidrogênio aparece. Então, aqui na frente, eu vou jogar justamente o valor 2. Quando você faz esse primeiro processo, você justamente está garantindo que essa quantidade de hidrogênio antes e hidrogênio depois, ela vai permanecer igual, tanto no reagente como no produto. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender que esse número da frente, na verdade, ele vai multiplicar essa quantidade. Então, 3 vezes 2,
a quantidade de hidrogênios do teu reagente vai ser 6. E quando você coloca esse número na frente aqui, ó, o que vai acontecer? Esse número da frente, na verdade, ele está multiplicando tudo aquilo, todos aqueles átomos que estão na frente dele. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu fiz isso aqui, ó, eu multipliquei a quantidade de nitrogênios por 2. Então, ó, o que eu tenho que saber? 2 vezes 1 vai dar o total de 2 nitrogênios. Quando eu fiz esse 2 aqui na frente, esse 2 também vai multiplicar a quantidade de hidrogênios. Então, vai dar o total de 6. Então, 6 hidrogênios antes e 6 hidrogênios depois. Então, quer dizer que eu já balanceei o elemento hidrogênio. Vamos reparar aqui no modelinho para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos conferir aqui no modelinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é nada mais, nada menos que eu fiz aí a base de cálculo. Tá? O que você vai ter que entender? Que quando eu coloquei o número, eu estou travando o elemento nitrogênio no produto. Então, não existe mais nitrogênio no produto além desse aqui. E quando eu travei, eu defini que a quantidade dele vai ter que ser 2. E para permanecer 2 no reagente, qual é o número que eu tenho que colocar aqui na frente desse N2? Para permanecer 2. Então, o único número que eu posso colocar é justamente o valor 1. E quando eu coloquei esse valor 1, eu justamente fiz o seguinte, ó. 1 vezes 2 vai dar o total de 2 nitrogênios. Então, quando eu conseguir equilibrar essa quantidade tanto no reagente quanto no produto, eu digo que a minha reação química está balanceada. No segundo exemplo, estamos trabalhando com quem? Com a reação de produção da água. O que a gente vai fazer? A gente vai justamente conferir os elementos que estão participando. Então, os únicos símbolos que aparecem é o símbolo do hidrogênio e o símbolo do oxigênio. A partir daí, vamos fazer o quê? Contar as quantidades de hidrogênio antes e hidrogênio depois. Então, ó, o hidrogênio eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Se formos somar, então do antes e depois vai dar o total de 4. Agora o oxigênio. O oxigênio, o que a gente tem que fazer? Olhar para ele antes e olhar para ele depois. O oxigênio, percebemos que vai acontecer o seguinte, ó. Aqui temos um oxigênio no reagente e aqui temos um oxigênio no produto. Se a gente for somar aqui, vai dar justamente 3. Então, quem é que vai ganhar essa contagem? Quem vai ganhar é justamente o hidrogênio novamente. O que a gente vai... É sempre o hidrogênio que vai ganhar? Não. Tá? Depende dessa soma aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esses índices aqui do hidrogênio e justamente fazer uma inversão. Então, esse número aqui, eu vou procurar lá no produto. Onde é que tem hidrogênio no produto? Tem aqui. Então, esse número eu vou jogar bem aqui, no coeficiente. E esse número aqui, ó, eu vou lá no reagente e procurar o hidrogênio lá no meu coeficiente. Então, ele está naquela forma lá. E o que eu vou fazer? Eu vou justamente determinar aqui. Então, aqui eu vou ter que começar por 2 e aqui eu vou começar pelo valor 2 também. Então, quando eu fiz isso, eu automaticamente já garanti que essa quantidade de hidrogênios já esteja balanceada. Tá? Então, vamos lá fazer essa contagem novamente. Aqui, ó, esse 2 ele mexe tanto com o hidrogênio, assim como o oxigênio. Então, ó, 2 vezes 2, a quantidade de hidrogênio vai ser o total de 4. E se a gente for conferir a quantidade de oxigênios agora? 2 vezes 1, então vai ser 2 aqui. Como eu já coloquei o coeficiente aqui, o que a gente percebe? 2 vezes 2 vai dar o total de 4. Que é justamente aquilo que está determinado no modelinho que a gente colocou. Então, a quantidade de hidrogênio já está balanceada. O que a gente tem que ver? Quando a gente colocou o número na frente, a gente pré-determinou a quantidade que tem que aparecer no produto. Então, do oxigênio, a quantidade máxima que eu tenho no reagente é 2. Para que essa quantidade aqui se mantenha no produto, para que eu tenha 2 oxigênios no produto, qual o valor do coeficiente que eu tenho que colocar? Então, se eu colocar o coeficiente como sendo 1, eu justamente já estou garantindo que essa quantidade vai ser 2. Porque ó, esse número da frente vai multiplicar o número de baixo. Ó. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, aqui a minha reação novamente vai estar balanceada.